Mas eu peço perdão. Os nossos amigos, eles falam de segurança, né? Querem usar a palavra, por favor? Só. Por favor, pega o microfone aqui. Acho que tem Eu só queria esclarecer um ponto que foi até uma dúvida sua com relação às imagens da prefeitura. Quando se trata de crime, não precisa ser por via judicial. Quando se trata de crime, furto, roubo, qualquer coisa, é só constar no boletim de ocorrência que existe uma câmera da prefeitura no local que pode ter pego o veículo ou os autores, que a gente mesmo consulta. O que acontece bastante é a questão do acidente de trânsito, que tem apenas danos materiais. Nesse caso, a gente não fornece as imagens, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode fornecer as imagens, então a gente orienta as pessoas que vão direto no Juizado Especial de Trânsito, porque eles diretamente vão acionar a CEPROT para fornecer as imagens. E eles fazem isso rápido, porque eles têm conhecimento que a imagem fica apenas 15 dias. Então, se a gente solicitar, nós não vamos poder entregar para vocês, então não vai ter serventia. Porque geralmente quando se pede as imagens é porque a pessoa está contestando a culpa, né? O outro envolvido. Então não tem serventia, eu não poder entregar a imagem a vocês. Então a gente orienta a pessoa a ir direto no juizado especial, que não precisa de advogado, faz a solicitação, fala que tem imagem da câmera da prefeitura, que os próprios assessores ali já vão solicitar a CEPROT as imagens. Só para deixar bem esclarecido. Obrigado. Essa parte. Olá, boa noite. Eu estava só esperando as autoridades policiais se apresentar para fazer uma pergunta, que é o tema do momento, que é a liberação da maconha. Eu moro num condomínio e desde que foi liberada a maconha está sendo assim um problema. Eu faço parte do corpo da administração e agora a gente fica meio sem saber como fazer, porque os moradores agora que são viciados, agora está liberado e os outros deixam para lá. Aí eu queria saber como realmente está em vigor e qual que é o procedimento que a administração do condomínio pode fazer ou não pode fazer contra esses moradores. Basicamente, vocês podem endurecer as questões administrativas do condomínio, endurecer as regras administrativas para que essa situação seja reprimida de forma administrativa pelo próprio síndico. Em relação à parte criminal, realmente até 40 gramas não tem mais a infração penal, mas ela também não é. Né? Isso não quer dizer que é liberado o consumo. Se eventualmente, por exemplo, numa rua, o policial militar for lá e verificar que um cidadão está fumando ali o pedaço do entorpecente, o militar vai fazer a abordagem, vai fazer o recolhimento do objeto, que continua sendo ilícito, mas ele não constitui crime. Mas a utilização dele, também o porte, ele continua sendo ilícito. Questão do condomínio, nós não temos a autorização legal para entrar dentro do apartamento dos moradores que estão consumindo entorpecente. Mas então, diante dessa situação, vocês podem endurecer ainda mais as questões administrativas do condomínio, por meio das regras do condomínio. Certo? Mas aí o senhor acredita que isso para quem já está morando lá, eles vão ser afetados ou seria para novos moradores? Porque o regimento interno não diz sobre isso, né? Tem que fazer alteração. E fazendo alteração, ele vai abranger todos os moradores, tanto os anteriores quanto os atuais. Que eles vão começar a morar no local a partir daquele momento, né? Então vão abranger todos os moradores. Então, se eventualmente tiver uma alteração legislativa, alteração do regimento interno do condomínio, vocês podem fazer essa aplicação, né? Essa aplicação administrativa dessas infrações. E questão criminal, infelizmente, nós não temos autorização legislativa para entrar no apartamento para fazer essa apreensão. Infelizmente, não tem mais essa possibilidade. Obrigado. Posso ir lá então? Bom, então, como seguro, né, Secretaria de Planejamento Urbano, Pesquisa e Planejamento Urbano, acabei não trazendo nenhuma apresentação, mas para deixar claro o que é a nossa secretaria, sobre o que é a nossa secretaria responsável, né? Nós somos uma secretaria meio, né, o qual não fazemos parte do início do processo nem do fim. Nós somos demandados em algum momento, seja pelo gabinete do prefeito, um plano de governo, uma demanda vinda externa da comunidade, né, que passa por uma Segovia e chega até nós para avaliar e dar continuidade nessa demanda, e nem fim que executa essa demanda, né? Então a gente não faz uma obra de infraestrutura ou qualquer outra obra. Nós somos uma secretaria meio, então acabamos trabalhando mais nos bastidores.
Ainda com o planejamento, né, a gente trabalha então com coisas não palpáveis, né? A gente brinca que são coisas que a gente não enxerga, mas que influenciam no nosso dia a dia, seja no uso do solo, né? Então, entendendo aqui na região, né, qual é o gabarito máximo que uma área pode sofrer alguma alteração ou não, pode ser impactada ou não, né? O que pode ser executado ou instalado naquela região, seja qualquer construção, né? E aí sobre projetos especiais, né? Uma outra linha, a macromobilidade, como o Samuel comentou. Então, em algum momento a CEPUD, quando ainda era CEPUD, não CEPUD, fazia obras de intervenção viária, né? De forma geral. Então essas intervenções viárias no dia a dia, né? Como alteração de sinalização, que o Samuel mostrou aqui na Campus Soares com a Benjamin, era a CEPUD, juntamente com outras secretarias que acabavam planejando, e depois alguém executava, o DETRANS executava, né? Mas aí uma mini reforma a gente passou isso para o Samuel, né, lá para o DETRANS, e aí ele desenvolve. E aí a gente fica incumbido então de desenvolver ou pensar a macromobilidade como um todo, né, a cidade como um todo. Aí pensar em plano viário, né, planos de circulação, seja de transporte ativo, por bicicleta, a pé, enfim. E aí uma terceira linha são as de projetos especiais. Essas que então são demandadas pela comunidade, né, ou pela gestão do governo, né, pelo gabinete do prefeito também, e aí a gente acaba pensando pensando nos projetos e aí viabilizando os projetos executivos. Antes de ser IPUJ, havia um grande escritório, né, dentro do IPUJ, o qual pensava muitas coisas para a cidade, mas na gestão passada, sem juízo de valor, né, muitas dessas áreas que haviam dentro do IPUJ, elas foram pulverizadas para outras secretarias, e durante muito tempo a gente ficou sem um escritório de arquitetura e engenharia, que era muito grande dentro do IPUJ, e acabou se desfazendo, né? Ele só pensava durante um bom tempo em só planejamento e mobilidade do cotidiano. E aí essa gestão ela voltou, né, com essa ideia de fazer projetos especiais, projetos para a comunidade, sejam de lazer, de macromobilidade, enfim. E aí essa gestão ela desenvolveu novamente, né, recriou esse projeto, esse escritório de arquitetura. Então voltamos a projetar coisas especiais para a cidade. Entre elas áreas de lazer, né, projetos de parques, praças, enfim. O nosso foco dentro dessa gestão é trabalhar as áreas da Zona Leste, Sudeste, né, que são as áreas que mais demandam, né, infraestrutura. Né, são regiões que não têm pavimentação, são impactadas por legislações super antigas, o qual os loteamentos eram feitos de qualquer forma, né, as vias não eram pavimentadas, não havia qualquer estrutura ou infraestrutura para aquela região. Muitas áreas irregulares, né, que precisam ser regularizadas, então o nosso foco sim está lá naquelas regiões, contudo a gente acaba pensando, né, e priorizando dentro de uma linha também de priorização outras regiões. O Luciano comentou que tem uma área de lazer, né, para ser apresentada por vocês. Só 30 segundos. Então é o seguinte, como a votação pública, estamos tendo uma área de lazer para o bairro, nós somos atrás. Né? Até acharmos, por isso achamos, falta só o Bernardo prefeito, a Sama, está ok, o secretário de governo disse que com eles não teria problema, veio o secretário de esporte, o Douglas, ele achou fantástico, ele passar por vocês, óbvio, né? Não tem problema pensando. Como eu falei, né, em algum momento a gente é demandado, né, tanto pela comunidade, né, passando pelo secretário de governo e tal, e aí a gente pode começar a desenvolver. A Secretaria de. Desculpa, não é Secretaria. Patrimônio? Tem essa a administração e planejamento. Em princípio, a área também é prefeitura, está tudo liberado, né? E agora é questão realmente querer fazer. Então, vou mostrar para vocês. Então, só para concluir, né, Luciano, essas áreas que a gente tem feito agora nessa gestão são áreas lá da Zona Sudeste, né, com passeios públicos, né, em áreas que eram degradadas, né, eram áreas que tinham valas abertas na frente das suas casas, passando esgoto, né, sem qualquer tipo de estrutura e sem condições mínimas, né, de boa vivência. Né. Então, a gente está fazendo primeiramente nessas regiões. Claro, tem uma lista de mais de 20 passeios públicos que a gente está chamando em todos os bairros, então quase cada bairro tem uma área para ser
pensada como área de lazer, e também áreas centrais, né, como em breve a gente vai lançar coisas próximo ao Rio Cachorro, né, região de Santa Eventos, Cais do Porto, mercado municipal. A gente também entende que a área central precisa de muitos cuidados, né, até para a segurança, né, das pessoas, então a gente entende que qualificando os espaços, a gente, né, faz com que o cidadão de bem, né, a família, volte a ser lá e ocupe esses espaços de maneira positiva. Só para dar um exemplo, esse é um dos prefeitos. Perfeito, obrigado, Luciano. Esse é o passeio público do Paranaguá-Mirim, é o primeiro passeio público desse novo conceito, né, de urbanização. Então, ali à esquerda da imagem, né, é uma antiga vala ao céu aberto, que não tinha qualquer condição de higiene, né, saúde, enfim. E aí, por decisão do prefeito, né, essa ideia é do prefeito, é um projeto dele, pessoal dele, né, a gente qualificou toda essa área de muro a muro, né, então uma área de... é uma largura de quase 30 metros, né, quase uma avenida no meio do bairro. E aí é justamente no bairro mais periférico, mais longe, né, um dos que tem menos infraestrutura para a região, que a gente começou a criar esse piloto, né. Existe um piloto lá no centro, que é a Travessa Baco, né, Lércio? Ele é bem participativo ali na região. Também uma proposta de melhorar o centro. E esse passeio aqui segue muito o que tem lá na Travessa Baco. Então existe uma linguagem, né, existe um conceito por trás de tudo. Esse projeto, ele, assim que foi inaugurado, a gente cadastrou ele dentro de um concurso de projetos, o qual foi premiado dentro de um evento de Smart Cities, né, cidades inteligentes, e a gente ganhou o primeiro lugar dentro desse conceito, né, com essa organização. E aí a gente pretende fazer isso em outras regiões, né, então tem uma segunda... tem um outro passeio público no Boa Vista, na rua Dom Pedro Álvares Cabral, né? Pedro Álvares Cabral. Existe um terceiro em obras lá no Aventureiro, e existem mais dois que a gente pretende lançar o edital de licitação ainda esse ano, fora os que, né, já estão sendo desenvolvidos projetos, já tem levantamento de topografia, né? Que parece simples, mas ao mesmo tempo, para a gente lançar uma obra como essa, a gente precisa de uma série de peças técnicas para poder viabilizar uma obra como essa. O custo para essa obra, por mais que pareça simples, né, foi estimado entre 6 e 7 milhões de investimento para aquela região. Então, assim, é dinheiro muito bem investido, de novo, naquela comunidade que precisa mais do que nunca, né, uma qualidade de vida melhor. Olha como é que era aqui, ó. Só foi para a família do cabelo. Exato, né? Aí já é pronto. A gente também criou um catálogo de imobiliários urbanos. Então, durante muito tempo a cidade não tinha qualquer padrão de imobiliário, seja para floreira, gradil, ou qualquer outra coisa que dê maior segurança, né? Para você fazer uma travessia em algum lugar segura, um posteamento ou qualquer outra coisa. E o prefeito também, né? Ele muito preocupado com isso, fez com que a gente desenvolvesse um catálogo de imobiliários urbanos, no qual tem diversas opções lá de imobiliário metálico, né, qual tem essas demandas. E de concreto também, com floreiras, bancos, enfim, floreiras grandes, gigantes. E agora, dentro dessa ideia, eu mostro para vocês a área que a gente procurou, né, que em princípio houve o aceite. Aqui é uma coisa com o né, só vocês verem. Então aqui, ó, aqui é os fundos desse volume, a área social, certo? Aqui uma área de o Giovanni falou que não dá para mexer, ok? Né? E aqui, nessa parte, inclusive, diz que é um modelo que pode ser uma área de contenção que em Jaraguá, parte né? Bacia de... Isso, exato, uma área de alagamento, assim, né? Então seria nesse trecho aqui algo parecido com aquilo que foi feito então, no evento com o estudo. Né? Aqui nós temos o rio, né, que corre os fundos, então a valeta, igual. Né? Aqui hoje nós temos a sede da Piscaia, aqui o armazém dos documentos, aqui é a Rua Leopoldo de Elis. Aqui era uma área para ser uma praça que acabou sendo resultada dos bombeiros voluntários em função de uma necessidade que havia lá no lixão de expansão. Aí se trocaram de terrenos aqui na cidade, né? Já foi vendido, vão ser feitas casas. Então ficou em aberto, livre, para a prefeitura poder utilizar
essa área. Essa área aqui é da prefeitura, hoje não tem nada, então a gente está querendo ou faz uma pracinha para a criançada lá, ou faz uma nova sede da Associação de Moradores. Né? E essa área aqui, que é outro inserimento novo, né? A gente está sugerindo uma pista de Pantrex, são aquelas pistas para skatistas, né? Tem uma área de aproximadamente 8 a 9 metros quadrados, que tem uma ressalva, que é a Secretaria de Educação, eu estou solicitando como reserva. Aí eu conversei com o Gilberto, né? Ele iria falar com o Calegari para verificar se realmente é uma necessidade, porque ninguém vai botar um CI lá, 340 casas, totalmente fora do planejamento. Então, se porventura a Secretaria de Educação sai, a gente faz uma solicitação de permissão de dessa área. Mas, em princípio, aquela área do parque linear ali seria o nosso seria do povo hoje. Nós teríamos ali uma cancha também, daí eu digo que daí o projeto é uma prefeitura, né? Então, como eu falei no início, né, a gente, em algum momento, como a Secretaria é meia, a gente é demandado por alguém, né? Seja prefeito, Segov ou comunidade também. Então, passando, né, por várias partes, como vocês já passaram, acho que a gente já começa a avaliar com outros olhos, né? Assim como as outras secretarias têm as suas priorizações, a gente também tem as nossas, né? Como eu já falei, né, a gente tenta priorizar não a parte leste, porque é um lado da cidade, mas não é onde tem a maior demanda por melhores infraestruturas, tá? Mas a gente pode, né, na pessoa do Luciano, né, receber a proposta, né, marcar reuniões com mais representantes até de vocês, né, para avaliar melhor como ficaria essa área de lazer. E aí, dentro de uma priorização, né, não prometer nada, que a gente não pode sair daqui prometendo que vamos fazer, né, que no final do ano vai ter projeto executivo, mas colocar isso dentro de uma categorização séria, né, porque a gente tem um catálogo de projetos já que está sendo desenvolvido, e isso não acontece só na nossa secretaria, mas em diversas, para deixar projetos prontos, não só para essa gestão, mas para as próximas também. Né? A prefeitura ela precisa ter lá um armário com vários projetos para ter esses legados para as próximas gestões. Então, se não for para fazer nesse ano, né, ou no ano que vem, mas que em algum momento, né, comece o registro, comecem os estudos, né, os projetos sejam desenvolvidos para quando houver um recurso para poder viabilizar. Bruno, né? Paulo, assim, ó, em nome dos moradores do Jardim Indiano, né, eu penso assim, com bons olhos, porque nós perdemos esse terreno ali que o Luciano acabou de falar, nós perdemos como moradores, isso ali era da praça, que era nossa, essa ali, que foi cedido ao corpo foi destinado ao corpo de bombeiros, né? Então foi vendido, né? Então assim, toda a vizinhança ali que tinha essa área acabou perdendo. Então assim, a gente pede bons olhos e muito carinho que essa parte ali que o Luciano acabou de falar seja destinado a nós moradores, para que a gente acabe compensando o que a gente acabou perdendo ali para a prefeitura. Com certeza, eu acho que várias pessoas podem ir lá na nossa secretaria, né, juntar de novo, né, o David, que sempre é muito parceiro nosso aqui, né, e outras secretarias para viabilizar estudos, né, a gente não vou prometer nada, né, mas a gente pode analisar com muito carinho. Aquela senhora, né, se pronunciou sobre os netos e tal, né, o que essa gestão também se preocupa em fazer é usar os espaços e deixar eles para qualquer pessoa utilizar. Não fazer só uma quadra de futebol, que daí somente homens vão lá e utilizam eles, né? E outra... Pode ser usada por homem, mulher, Exato. basquete, então essa é justamente essa preocupação, né? Fazer um espaço para que todas as pessoas possam usar, desde criança aos idosos, né? Faz uma aula de dança, de passeio. Exato, perfeito. Dá para fazer mil coisas numa
sem segregação de gênero, né? Seja homem, mulher, A gente qualquer também pessoa, trabalhando idade, nesse né? projeto desde o momento que a gente perdeu esse espaço, né, essa área. Isso aqui vai fazer 2 anos e pouco, né, mais ou menos. Quando nós perdemos, nós voltamos para o terreno, vamos ver o que quem pode utilizar. Porque nós precisávamos aqui uma pracinha de portaria de equipamento de atividade física, que eu acho que aí é democrático, em todos os grupos. Acho que é muito uma referência. Mas, senhora, outra informação importante para vocês. Olha só, nós temos, conforme eu recebi do patrimônio, se não me engano, nós temos 30 terrenos da Prefeitura de Joinville que não estão sendo usados. Isso é despesa de turismo, que a Secretaria tem que fazer limpeza, tem que olhar, a segurança pública tem que ficar passando de veículo, para ver se não tem ninguém lá, enfim. São 30 terrenos. Nós temos 30 terrenos agora que nós podemos fazer uma reivindicação com moradores, aqui com a Associação de Moradores, para poder ter algum tipo de utilização. Eu vou dar um exemplo. Na rua ali, como é que é o nome da rua do lado das concessionárias de luz? Tutóia, na Tutóia. Nós somos, inclusive, na Tutóia. Né? A Tutóia tem um terreno que é mais ou menos, acho que isso aqui é um pouco mais largo, né? Isso aqui, uns 40 de fundo. Não muito largo, né? Da prefeitura, está jogado as traças, ninguém faz nada. Não, tem mais nada, o morador vai fazer o quê? Ó, tinha pra ele lá, plantou lá um milhozinho, uma batatinha, Eu caberia também a horta comunitária desses terrenos. É preciso compreender para que aquele terreno foi destinado também, né? Se é para uma futura ampliação de uma rede de saúde, de educação, ou simplesmente se é uma área verde, né, que realmente não pode ser mexido no antigo desmembramento, né? Então, para cada imóvel é preciso analisar qual que é a destinação para ele, né? Seja destinação para viário, enfim. Eu acompanhei por anos as gestões das escolas, tanto do CI quanto do ANSMITA. E a cada ano aperta mais a pressão por mais vagas. E eu vejo que logo sairá um novo condomínio bem grande, né? Aí na Pois é. Então, aumentará a demanda por vagas PCI e escola básica. Ok? Então, isso a gente, como morador, não pode esquecer, por mais que temos ainda a nossa telha ligada, pelo que eu vejo aqui na faixa dos seus 50 anos, né? Mas a gente chegando aí, moradores novos e que vai necessitar dessa demanda e a prefeitura vai ter que dar conta. Então temos que começar a pensar nisso também. Perfeito. Quando o empreendimento desse porte, né, ele chega na cidade, ele gera impacto, né? Algumas vezes positivo, algumas negativo, e tudo isso é avaliado. Existe um dispositivo dentro da CEPUR, né, que é o IIV. Então, o empreendimento que se encaixar dentro lá de uma área, de um porte, de um tamanho, precisa fazer esse estudo. Aí dentro desse estudo, né, cada secretaria é demandada, né, provocada para entender se aquele empreendimento vai gerar algum impacto para a sua área, seja na saúde, educação, enfim. E aí, se gerar impacto na educação, como o senhor comentou, a secretaria pode cobrar do empreendedor a construção, ou a melhoria, ou qualquer outra benfeitoria para aquela área, seja educação, saúde, enfim, para melhorar aquela situação. A prefeitura não pode arcar com os impactos, né? Mitigar os impactos que o empreendimento vai gerar para a região. Eu queria comentar duas coisas. Primeiro, em relação a esse projeto aí, futuro não o uso do quarto, eu vejo assim, vista por trás lá, o parque linear, poderia ser um exemplo para a prefeitura, para o município, de um parque ecológico, como hoje é aquele piscinão do Jaraguá, absorve água, você passa todo o domingo lá, está cheio de gente, caminhando, vai, tudo. Deu água, ninguém vai para caminhar na água. A planta está seca, vai todo mundo lá. Então aqui, como tem APP, poderia ser feito trilha ecológica
educacional, com guia, com até da própria associação, né, alguém que seja voluntariado, e nesse sentido nós é importante a associação forte, pessoal unido, para fazer funcionar e para fazer as demandas serem tratadas de forma organizada. E se todo mundo aqui, foi falado, quiser guiar documento da Associação de Moradores, fazer chegar lá, com certeza que a resposta que eu vou receber como morador, vindo da associação, tem muito mais força para cobrar o poder público uma posição do que se ir lá e falar com alguém secretário. Outra coisa, um alerta que eu quero fazer aqui, inclusive para a parte de segurança. Existem malandros, bandidos, vendendo terrenos em cota 40, provavelmente com alguma informação privilegiada. Um deles, nós vimos a ficha, é de Londrina, com ficha policial de processo nas costas lá em Londrina, no centro de processo, lá tem algum outro. Estão com alguma informação privilegiada que eu trabalhei no cadastro técnico, eu sei que essas informações podem vir no cadastro técnico, nos mapas do cadastro técnico. Então, anunciando no Marketplace do Facebook, terrenos na minha rua, por 3 mil de entrada e 30 parcelas de meio salário mínimo. Quando é que você compra um terreno desse preço aqui nessa área? Então, aqui careta bandido. Então, só que agora apareceu 3 já vendendo. 3 vendendo. Com clientes, não, eu só vendei a família. Vocês querem comprar aqui e ali é cota 40. A cota 40, a gente sabe que foi flexibilizado dentro da legislação, mas também projeto a projeto é analisado com critério, mas tem balança cuidando disso. Eu acredito que não é só no Dória. Então, a alerta que eu faço é o seguinte: como tem esse malaco, pode estar, inclusive, tendo uma migração do sistema como tem no Rio de Janeiro. O que acontece? As milícias pegam a cota 40 lá, põe um prédio lá que não tem fundação, não tem nada, e cai o prédio lá para um monte para quem sabe o que é. Mas, por enquanto, não está tendo, mas nós estamos tendo, com essa folia agora do grande, nós também estamos tendo um monte de gente chegando, mas um monte de gente vindo por essa. E essa situação aí é um negócio que já vem se arrastando há algum tempo. Na minha rua lá nós não vamos para correr. Então, uma polícia, tem placa lá, tem área de proteção, tem alguém que tem 5 ou 6 que foram processados pelo Ministério Público, a gente se sentou, denúncia anônima, e o processo continua correndo. Mas mesmo assim tem gente, no mesmo lugar que é processo, a gente fala, vai lá bater foto, eu estou vendendo esses 5 lotes. Eu bato 5 vezes, 5 lotes, o lugar para vender. São coisas que fogem do controle, né? Pessoas de má fé atuando de forma, né, irregular, qualquer coisa assim, né? Não é da minha pasta, né, mas a gente sabe que a SAMA faz um trabalho constante de fiscalização, né, junto com o CEPROT, enfim, diversas secretarias são parceiras em fazer fiscalização e até tirar pessoas que acabam invadindo alguma área. O senhor comentou sobre a drenagem daquele possível parque, né? No Vila Nova já está sendo executada uma obra de macrodrenagem, mas que são de jardins drenantes, né? A solução para o Vila Nova, como é uma área de pouca declividade, foi tentar segurar o escoamento daquela água em várias ruas, né, nos seus jardins drenantes. Então, como se fossem várias caixas d'água em reservatórios, né, enterrados nas vias, né, mas aí com uma solução técnica, com brita, vidinho, enfim, várias coisas que ajudam a segurar e reter a velocidade da água. Nos nossos passeios públicos, como aquele primeiro que o Luciano comentou, não no primeiro, mas em outros, a gente já está pensando em dispositivos para reter essa velocidade da água, né, como se fosse um grande piscinão, uma bacia de retenção da velocidade da água. O senhor Harry Linter era meu tio, ele tinha uma tese que era o seguinte: era a favor de micro-represas. Por quê? Porque ele dizia que todas essas micro-represas que fizerem qualquer morrinho que tiver algum código, ela vai ser uma micro-bacia para beneficiar a fauna e a flora e preservar a água de Joinville. Porque ele era dono da serra inteira, até a água de Junho, e ele entrou com um processo contra ele mesmo, para ser processado até em última instância, para não deixar nem herdeiros de sucessores mexendo naquilo para garantir a água de Joinville. Ele já morreu. Quando era vivo, dizia: o senhor nunca vai ser reconhecido agora, mas quando for daqui a muitos anos vai ser reconhecido.
isso aí. Gente, muito obrigado. Foram quase 3 horas de animação, uma coisa fantástica, muita informação. Então, 5 avisos rápidos, nós teremos a primeira festa da Suíça, a primeira costelada do bairro Glória, nós teremos a primeira corrida acústica, coordenada pela Roselene e equipe, nós teremos também o grupo da Dança do Passinho e nós teremos também o torneio de dominó do bairro Glória. Além disso, nós vamos ter como é que eu vou dizer, não é curso? Não, é uma corrida no mato também. Uma corrida, quem conhece corrida com bússola e mapa, o Capitão Catarina está organizando, teremos campeões brasileiros da área, né? E vai para a criançada, que vai ser muito legal. Não é só para a criançada, né? Para todo mundo. Tá? Olá, amigos do Bairro Glória, eu aqui, Luciano Abílio, presidente da Associação de Moradores, com toda essa galera sensacional que participou da reunião na noite dessa quarta-feira aqui na Faculdade Anhanguera. Os órgãos públicos, as nossas polícias, Secretaria de Planejamento Urbano, a CEINFRA, enfim. Hoje foi a noite, né, da desforra, que eu vou brincar com vocês, porque havia 5 anos que nós não tínhamos uma reunião tão legal, tão grande, tão informativa quanto essa. Então, o meu agradecimento a todos vocês que participaram, a que vocês também vão ver essa ata eletrônica publicada depois nas redes sociais, e a gente conta com vocês a partir de agora em todos os outros eventos do nosso bairro. Um forte abraço a todo mundo. Galera, vamos lá! Pra frente, Glória! Pra frente, Glória!